Olá, sou Rocimar Santos Oliani, psicóloga e psicopedagoga e diretora do Cinep Paraná. Sejam bem-vindos, diretores, educadores, professores, a mais um evento do Cinep Paraná. Hoje conversaremos sobre um tema muito importante e que, na verdade, cada vez mais será importante reforçarmos esse assunto para que realmente todos possam ter maior segurança dentro das escolas. Ou seja, saúde e educação juntas na prevenção da Covid-19. E hoje, para conversarmos sobre esse tema, a nossa convidada especial é a gestora de enfermagem, Franciele Bestel. Olá, Franciele, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem com você, Franciele? Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, com as escolas associadas ao Cinep Paraná. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. E vamos começar até o nosso bate-papo aqui, Franciele, bem informal. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, que é muito importante, mas primeiro fala para as nossas associadas aqui ao Cinep Paraná, quem é Franciele Bestel? Então, eu sou enfermeira, né, de graduação, sou formada há 10 anos, tenho especialidade em obstetrícia e ginecologia, tenho especialidade em saúde coletiva, né, então trabalhando aí direto com a população. Tenho também especialidade em auditoria, né, em contas médicas. Atualmente eu atuo no home care, né, na gestão de um home care, já tenho 7 anos. Estou diretamente aí ligada à parte de reabilitação de Covid, a parte também de atendimento ao Covid no domicílio. Trabalho também com graduação, né, então trabalho na docência de graduação e pós-graduação de uma instituição de ensino. Acho que em resumo é isso, né? Tá, nossa, ótimo, Franciele. Franciele, então é assim, eu sei que falar sobre Covid parece que, puxa, às vezes o pessoal pode perguntar, nossa, falar sobre Covid novamente, né, sempre, mas daí, pelos comentários que às vezes eu escuto de pais, de educadores e mesmo dos nossos alunos, eu te pergunto, a pandemia acabou? Não. Gostaria que falar que acabou sim, mas não, ainda não acabou. A gente tem alguns estados com frouxidão, né, de algumas regulamentações, né, questão de uso de máscaras já, porque os casos, né, reduziram um pouco, mas tivemos um boom aí no começo do ano de casos, né, tanto até na criança, justamente, e com esse retorno agora das atividades presenciais de escola, na verdade, de faculdades e até de home office, né, as empresas voltando, a gente tem que cuidar muito, né, para que a gente não volte a ter realmente. A gente tem um avanço da vacina, com certeza, né, os casos mais graves, a gente não está tendo um volume tão alto de casos graves, mas de transmissibilidade ainda assim. Então, assim, para que a gente não volte no estágio passado, dê um passo para trás, é imprescindível que a gente volte a conversar sobre Covid. Eu acho que, assim, todas as dicas e todas as boas práticas de prevenção do Covid têm que estar muito alinhadas nesse momento para que a gente não dê um passo para trás. Perfeito. Então, falar sobre Covid ainda é necessário, Muito né? necessário. Então, vamos partir do princípio, ou seja, para a gente poder levar a informação na íntegra, primeira perguntinha básica, né? O que é, né? O que é Covid-19? Então, o Covid era uma infecção respiratória, né, causada por um vírus chamado coronavírus, né, que é o tipo SARS-CoV-2. Ele é um vírus de alta potencialidade, alta gravidade, né, ele tem uma transmissibilidade bem alta também. Ele é um vírus de distribuição global, né, estamos na pandemia, né, acho que isso todo mundo sabe. Então, nós temos a transmissão realizada através de gotículas de saliva e de aerosóis. O que seria isso? Espirro e tosse, né? E temos através de meios contaminados. Então, como seria isso? Eu espirrei na minha mão, encostei no meio contaminado, você veio até aqui, encostou nesse meio contaminado e levou a tua mão até a boca ou até o nariz. E assim se passa o Covid, né? É imprescindível nessa fase o distanciamento, justamente por essa transmissão de gotículas e de aerosóis, utilização de máscara, né? E ambientes ventilados. Né? Então, a transmissão dele é feita através de gotículas e aerosóis. E meios contaminados através da gotícula realmente também. A questão da máscara ainda é imprescindível. O pessoal colocou agora que, puxa, vamos liberar as máscaras, embora eu acho que é importante reforçar que é em ambiente ao ar livre. Né? Então, eu acredito sim que é imprescindível, né? Alguns estados liberaram até para ambientes fechados, né? O Rio de Janeiro agora e o Rio Grande do Sul, se eu não me engano, liberaram para ambientes fechados. Alguns estudiosos acham que é muito precoce, né? Apesar da transmissão estar em 0,3, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, é precoce. Né? Então, eu ainda acho imprescindível o uso das máscaras. Eu tenho alguns pacientes em outros países
e que eles até fizeram esse comentário, que houve essa questão do tirar as máscaras e daí daqui a pouco precisaram retomar as máscaras, né? Bom, mas vamos lá, dentro da nossa realidade aqui, qual que é o panorama do Covid-19 em crianças? As crianças voltaram às escolas, né? Então, só para você dar uma geral, porque é algo importante da gente trabalhar com as nossas escolas associadas ao Cinep Paraná, né? Sobre justamente por conta dessa volta às aulas, né? Claro. Conhecimento sobre o Covid, ele está sendo aperfeiçoado, né? Então, assim, a gente tem alguns dados já, mas cada dia mais trabalhando e conhecendo o Covid, né? O que a gente sabe sobre crianças é que os sintomas são mais leves do que em adulto ou em idosos, né? Então, às vezes até é sintomático. Porém, a criança, ela transmite o Covid tanto quanto o adulto ou o idoso. Então, ele é um potencial transmissor, né? Vamos dizer assim, a gente acaba não ligando, não dando tanto olhar para a criança, mas ele pode estar contaminado sim, às vezes assintomático. Apesar de eu ter a maioria dos casos assintomáticos ou sintomas leves, eu tenho casos de gravidade na infância também. Então, eu tenho crianças que são hospitalizadas, eu tenho crianças que vão para cuidados intensivos e crianças que evoluem a óbito. Eu tenho uma doença ligada, né, que a criança pode desenvolver com o COVID, que é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que ela vai levar essa criança aí para o cuidado intensivo ou até mesmo para o óbito. Então, assim, o panorama, ele é bom, né? Mas temos casos graves, sim, né? E agora, com o retorno das aulas, é imprescindível os cuidados. Em relação à variante, a Ômicron, né? Em crianças, o que daria para a gente falar aqui para as escolas? Então, assim, a Ômicron, ela surgiu em novembro de 2021, né? Foram muitos questionamentos levantados com relação à Ômicron. É muito cedo para a gente falar, né? Novembro surgiu a Ômicron, a gente está em março. Falar sobre o panorama da Ômicron é pouco tempo, né? Não temos tanto conhecimento ainda. O que se sabe, o que se espera é que os sintomas sejam os mesmos já das outras variantes, né? Então, estão sendo sintomas ainda, por enquanto, leves. O que a Ômicron traz um pouquinho na infância, que confunde um pouquinho, é porque, assim, as crianças já têm uma fase ali do início da vida, da infância, de contato com vírus respiratórios. Então, criança desenvolve muita gripe, muita infecção respiratória, pneumonia. E a Ômicron, né, principalmente dentre as variantes, ela confunde muito com esses sintomas, né? Então, sintomas ali de desidratação, criança quando tem infecção desidrata muito rápido, sintomas de dor de garganta, dor de cabeça, dores no corpo, febre, confundem muito com outros tipos de infecção. Isso é um alerta, na verdade, para os pais, né? Então, assim, qualquer tipo de sintomas, até infecções gastrointestinais, comeu alguma coisinha ali, não fez bem. A Ômicron, ela traz também sintomas assim, né? Também, as outras variantes também, mas a Ômicron, dor de garganta e sintomas gastrointestinais é bem forte nela. Saúde e educação juntos na prevenção em relação ao Covid-19. Quais são as expectativas agora com o retorno às aulas, né? Quais são as expectativas em relação ao Covid? Olha, eu acho que assim, até agora a gente pensou muito na questão da prevenção do Covid, tá certo? Temos que manter pensando, mas acho que muito se falou sobre a questão da saúde mental nas crianças também, né? As crianças foram os mais isolados até agora na pandemia, né? Não tiveram contato com os colegas, não tiveram contato com os avós, com os familiares. E assim, é muito importante esse retorno da aula justamente para a saúde mental da criança, né? Muitos atrasos de desenvolvimento, exatamente, né? Exatamente. Eu tenho uma vasta experiência também com saúde mental, acabei não falando, mas de fato tenho essa vasta experiência. E de fato, né, a criança ela precisa desse contato para o desenvolvimento psicossocial dela, né? Então é muito importante. A gente tem 2 cenários, né? Um cenário de dar tudo certo e um de dar tudo errado. Então, onde dá tudo certo é com medidas preventivas a gente conseguir controlar essa disseminação de Covid dentro das escolas. E o cenário de dar errado, a gente ter casos, né, surtos de Covid na escola e ter que retornar para o meio, para o híbrido, né, ou para o sistema à distância. Algumas escolas do Paraná já retornaram para o sistema à distância, né, devido a surtos na escola. Claro que assim, não vai retornar para sempre, né? Retorna até atenuar a questão da transmissibilidade e depois volta para o presencial. Então, assim, na presença de um ou mais casos dentro da escola, né, é necessário sim ir para o meio, à distância, até que se atenue esse período de transmissão e retornar depois na segurança realmente das aulas presenciais. Tá. Quais são as medidas, Franciele, indicadas na prevenção do Covid nas escolas? Porque nós temos um protocolo de biossegurança, né? Então, o que você poderia falar para a gente um pouquinho sobre esse protocolo? Vamos lá. Então, assim, eu acho que a gente precisa primeiro pensar nas medidas comunitárias, né? Eu acho que todo mundo tem responsabilidade, não só o professor, não só a escola, não só o aluno. Então, acho que a comunidade em si vai afetar também as escolas, né? Então, eu preciso que todo mundo se cuide. O que é se cuidar?
E as medidas não farmacológicas, né, que seriam utilização de máscaras, distanciamento social, higienização das mãos com álcool e água e sabão, né? Lembrando que o álcool, ele substitui a água e sabão na falta da água e sabão, né, da pia para você lavar a mão, mas a medida ouro é lavagem das mãos. Ainda é água. Ainda é a lavagem das mãos. Então, priorizar a lavagem das mãos ao invés do álcool, né, e do sabão. E, claro, a vacina, né? A vacina é uma medida comunitária que todos nós temos que ter isso em mente, assim, né? Apesar de muitos fake news por aí, temos que ter isso em mente. Dentro da escola, eu acho que para a gente fazer uma coisa mais didática, né, para explicar melhor, a gente pode dividir em organização e higienização. Claro que as duas acontecem de maneira concomitante, né, mas é só mesmo para a gente conseguir entender um pouquinho o didático, assim, de como a escola prevenir. Então, na organização, eu tenho que ter uma escola estruturada, né, para receber esses alunos, esses professores, e eu tenho que ter um grupo, né, professores, né, na verdade, recursos humanos capacitados e vacinados. Então, essa é a questão da organização da escola. Então, quando eu falo de organização, de estrutura, o que eu penso, né, com relação à organização? A escola tem que estar equipada com dispensers de álcool de maneira fácil, de fácil acesso de professores e alunos e funcionários, né? Então, o aluno tem que ter acesso a um dispenser de cada parte da escola que ele passar. Se possível, uma pia com água e sabão, né? Instalar pias com água e sabão, né? Hoje em dia existem várias empresas que trabalham já com isso, né? Sem mexer muito na estrutura da escola. Em vários locais, não só no banheiro, para que o aluno também priorize mais a lavagem das mãos do que só a utilização de álcool, né? Quando eu passo muito álcool na mão sem realizar a lavagem das mãos, eu vou criando como se fosse biofilmes, um biofilme em cima do outro. E a sujidade da mão não sai, na verdade, né? Eu faço asepsia, mas não tiro a sujidade. Então, a lavagem das mãos, ela ainda é o padrão ouro da prevenção. Além da questão do dispenser, eu tenho que ter a escola sinalizada, com aquelas fitas que a gente está bem acostumado em bancos, em locais, né, comunitários, assim. Então, assim, sinalizando cantinas, por exemplo, locais de fila, biblioteca, locais de fila, né? Então, tem que ter um espaçamento de 1,5 m do aluno, tem que ter essas fitas sinalizadas no chão. Dentro da sala de aula, eu tenho que ter um espaçamento de 1,5 m de um aluno para o outro. Então, eu tenho que ter essas fitas também sinalizando onde é que a carteira vai estar. Inclusive, também uma fita do lado do professor, sinalizando até onde o professor pode ir no corredor, onde ele vai ficar dando a aula ali, né? Franciele, então o que você está colocando aqui, que eu achei bem importante, é o quanto realmente as escolas precisam priorizar um pouco também algumas alterações na sua estrutura, sim, né? Sim. No ambiente escolar, isso? Sim. Precisa de uma estrutura adequada para receber esses alunos, né? Eu preciso manter um distanciamento, manter uma estrutura onde o aluno tem acesso realmente à higienização das mãos, né? Isso é bem importante. Além da questão da estrutura, eu preciso organizar também os horários, né? A parte de convivência dos alunos. Então, assim, na entrada da escola, por exemplo, né? Eu tenho normalmente aquela aglomeração de alunos entrando todos juntos. Isso tem que ser organizado, né? Eu não posso entrar todos os alunos de uma vez só. Eu tenho que ter um controlador de acesso, que pode ser um funcionário, na verdade, da escola, organizando a fila, se preferível a escola conseguir dividir as turmas em portões diferentes, né? Isso reduz a aglomeração de alunos, ou organizar a fila com fitas também, com espaçamento. Acho que todo cuidado é pouco, né? E um controlador de acesso, né? Verificando se o aluno está com máscara, oferecendo dispenser de álcool e, se possível, aferindo a temperatura corporal. Né? A gente sabe que vários locais já tiraram isso de protocolo, mas eu acho que todo cuidado é pouco, né? E se a gente, né, é só um termômetro ali que você vai estar aferindo a temperatura corporal, às vezes o pai e a mãe em casa não percebeu, né, não chegou a perceber que a criança está com febre, início de pico febril, e a criança chega na escola assim, e às vezes até está com um pico febril ali mais baixinho, né, um 37,8, vamos dizer assim, e está transmitindo ali o vírus, a gente nem sabe. Então, essa organização é muito importante. Além disso, em ambientes como o intervalo, né, o recreio das crianças, se possível, dividir as turmas, sabe, em 2 intervalos, metade um período, outra em outro período, justamente para não ter aquela aglomeração em cantina, em áreas de convivência realmente, né, porque isso reduz a aglomeração, automaticamente reduz a transmissibilidade. Então, organizar realmente essas aulas de convivência, né, então, educação física, recreio, biblioteca, não sei, laboratórios, não sei, dividir as turmas ou até mesmo a própria turma, tem uma aula de laboratório, então metade da turma vai agora, a outra metade vai outro período. Então, quanto mais eu conseguir reduzir essa aglomeração, isso é ideal. Quando eu penso também, agora falando de cantina, sobre a alimentação dos alunos. Isso. Né? Muitas escolas trabalhavam, né, até então, com um serviço de buffet.
Serviço de buffet descartado, né? Totalmente descartado. Então, o ideal é servir pratos individualizados, né? Então, porções individuais e, se possível, preferencialmente, porções individuais embaladas. Não aquela que o funcionário vai servir o aluno, porque ali eu também tenho risco de transmissão, né? Com todo o cuidado. Então, embalado e individualizado seria, de fato, o ideal. Eu preciso também de um funcionário dentro da escola para supervisionar esses alunos nesse intervalo também, né? Porque criança é criança, né? Adolescente também é complicado. Também. Né? Então, assim, trocam máscaras, né? Dividem celular, dividem lanche, dividem batom, enfim, né? Então, assim, situações que, para eles, né? Ok, a gente tem que estar supervisionando, né? Por mais que você conscientize esse aluno, em algum momento ele vai dar uma bola fora ali. Então, tem que ter um profissional ali 100% fiscalizando nessas áreas de convivência também. Eu acho que, em questão de organização, seria mais ou menos esses cuidados. Você me chamou a atenção em relação à higienização. Eu vejo quanto isso... A gente acaba tomando todo um cuidado, né? Seja dentro da área da saúde, das clínicas, como também das escolas. O que você poderia falar, que é algo assim que até eu já venho conversando com... já foi conversado com a assessoria pedagógica do Sinep. Semana passada até já conversamos com a Jussara de Oliveira um pouquinho sobre isso. Mas em relação à higienização dos brinquedos nas escolas de educação infantil, por exemplo. Sim. Tem piscina de bolinhas, né? Tem os brinquedos ali na brinquedoteca. Como fazer, como cuidar dessa questão da higienização nessa hora? O ideal, então, nesse momento, é que a gente adquira brinquedos mais resistentes, né? Que consigam aguentar realmente, né, a higienização. Então, o produto utilizado é álcool 70, que a gente já é bem conhecido, e o hipoclorito 1% também, que pode ser utilizado para esses brinquedos. Essa higienização tem que ser contínua, né, desses brinquedos. A piscina de bolinha eu já nem sei se seria o ideal, né? Na verdade, deixar uma criança brincar na piscina de bolinha, porque para você higienizar isso continuamente, uma bolinha para bolinha, vai ser meio complicado. Então, esses brinquedos têm que ser higienizados. Brincou, passou o período ali de troca. E falando agora também de brinquedos, tem que cuidar também com as escolas pré-escolares, as crianças levam brinquedos de casa, né? E isso tem que ser proibido. Tem que ser proibido. Tem que ser proibido. Aos teus olhos, você acha que sim, não tem como, né? Não, porque como é que você vai garantir uma higienização, né? Um ursinho de pelúcia, por exemplo, né? Então, os brinquedos devem ser cortados, né? Da criança levar de casa Dia do pra brinquedo. Escola. Eu acho que nesse momento... Nesse momento, não. Não. Tá. Isso é importante. O que você está falando aqui é importante porque a gente sabe que muitas escolas ainda têm o dia do brinquedo. Claro, as crianças adoram, mas se nesse momento ainda oferece algum risco, algum perigo, né? Eu acho que sim. Já né? interfere na segurança. Do domicílio, em contato com outras pessoas. Então, né? Claro, a escola pode até chegar e higienizar. Mas eu acho o ideal não ter esse dia do brinquedo, de fato. Eu vejo pela prática, digamos, também nas clínicas, digamos, com crianças, e daí até é importante a gente fazer um pouquinho essa dobradinha com as escolas, que a gente tem um protocolo, por exemplo, na entrada e na saída das crianças em relação a lavarem as mãos, né? Ou mesmo a utilizarem um álcool gel. Criança entrou, por exemplo, na brinquedoteca, né? Brincaram. Nesse momento, ou seja, é da mesma forma que a gente faz nos restaurantes também, né? Puxa, para colocar ali as luvas, antes a gente faz a higienização das mãos. Como que você vê também, digamos, um protocolo para as crianças começarem a brincar e terminarem de brincar, por exemplo? Eu acho que seria ideal realmente essa lavagem das mãos antes de entrar, né? Nos centros de convivência, seja laboratório, seja brinquedoteca, seja uma biblioteca. Né? Acho que estimular realmente a lavagem das mãos é até um método de conscientização das crianças. Isso. Eu acho que, assim, levar a criança para a biblioteca, lavar as mãos, a criança brinca, né? Os brinquedos vão estar higienizados. A criança saiu, a higienização do local, né? Seja a brinquedoteca inteiro. Acho que esse seria o protocolo, o ideal e mais viável, realmente, nesse momento, né? E utilização de máscaras, com certeza, né? O ideal na saída, de repente, puxa, são crianças pequenas, também as professoras terem essa prática de higienizar a mão das crianças, levarem sim, na entrada e na saída, com certeza. Tá. Isso tudo que você está falando é muito importante, porque senão chega uma hora que se perde, né, essa informação em relação à importância dessa higienização, né? Mas, então, e agora vamos falar um pouquinho também, outra coisa que eu vejo, que alguns pais às vezes me trazem também. Eu venho, às vezes, conversando com pais, alunos. Eu estou achando muito importante essa questão da higienização, porque, veja bem, a gente fala de protocolo de biossegurança
parece que o protocolo é aquele básico, né? Todo mundo usa máscara, uso de álcool em gel, distanciamento. Mas agora vamos falar um pouquinho mais de perto, digamos, quando a gente fala de higienização, o que seria essa higienização quando a gente fala de banheiros, dos espaços de uma escola, por exemplo? Então, assim, a higienização de colégio tem que ser contínua, da escola tem que ser contínua, né? O chão, ele deve ser higienizado sempre com álcool 70 ou hipoclorito também 1%, preferencialmente hipoclorito 1%, né, nas escolas. Dentro das salas de aula, as carteiras elas devem ser higienizadas também com álcool 70 a cada troca de período. Então, o aluno, se possível, até no intervalo, né? O aluno teve aula de manhã, entrou para o intervalo, higienizar as carteiras. Voltou do intervalo, a carteira higienizada, foi embora, higienizar as carteiras. Então, essa higienização é imprescindível, né? Quando eu falo de ambientes de convivência, é a mesma questão, né? Então, biblioteca, laboratórios também. Utilizou a turma, saiu, higieniza. Né? Para a nova turma entrar com todo o material higienizado. Biblioteca, mesma coisa. Também tem que higienizar os livros com álcool, também 70. Né? Os livros sofrem um pouco, mas é necessário. Agora, quando eu falo de banheiro, a higienização tem que ser feita a cada 3 horas. Esse é o ideal. A cada 3 horas. A cada 3 horas, esse é o protocolo. Também utilizando hipoclorito, preferencialmente álcool 70. Muito importante o que você falou aqui, Franciele, muito importante, e eu entendo até que vai passar a ser um diferencial até para as escolas, porque eu vejo, às vezes, muitas reclamações dos pais em relação a essa questão, já havia lá atrás, né, em relação à higienização. Agora, então, eu acho que é muito importante as escolas estarem atentas para fazerem uma higienização assim que seja na íntegra, né, da melhor forma possível. Bom, tem algo também que eu percebo, às vezes, nos bastidores, e quando eu falo para você dos bastidores, porque hoje eu estou numa realidade que eu escuto os pais, né, por conta da própria clínica, eu escuto os alunos e acabo escutando as escolas também, os educadores. Então, eu já digo assim, puxa, eu tenho que aproveitar esse momento, eu já digo, para ajudar, né, da melhor forma possível a todos. Então, e eu vejo muitas vezes algumas reclamações de pais quando dizem assim, puxa, Rosimar, eu estou chateada com a minha escola, porque eu percebo que vi uma criança, por exemplo, que está com febre. E daí, daqui a pouco, foi atestado que essa criança realmente foi infectada, né? Ela está com Covid. E a escola não avisou os pais até agora. Daí eu pergunto, mas mãe, você soube isso como, né? Puxa, é que tem o grupo das mães do WhatsApp e com isso a gente teve a informação através realmente dos pais, né? Nessa hora, eu acho que para as escolas fica muito frágil uma informação, né? Essa falta de informação. O que você poderia falar para as escolas associadas ao Cinep Paraná para que isso não aconteça, né? Como que realmente todos podem ficar mais atentos, né? A partir do momento, por exemplo, que uma criança está com febre. Vamos lá. Então, eu encontrei uma criança com febre, né? Essa criança ela tem que ser retirada da turma dela e ir para um lugar mais isolado até que os pais busquem essa criança, né? Ir para uma enfermaria, ir para algum outro local. A partir do momento que essa criança testa positivo, pelo protocolo do governo, na verdade, né? O último protocolo que saiu, a partir de 1 ou 2 casos no mesmo local, então na classe de aula ou na escola, né? Dependendo do tamanho da escola, tem que realmente levar essas crianças pro meio virtual, né? Então, a criança tem que assistir aula de casa. Ou seja, 1 ou 2 casos já isso. não pode voltar para a escola. Isso. Tem que ficar no virtual. Na verdade, assim, caso você ainda consegue manter dependendo, né, do contato que teve, né? Então, mas a partir de 2 casos tem que realmente ir pro sistema de aula virtual. E em relação aos pais, a turma toda? Isso. Em relação a todo mundo, na verdade, né? Todo mundo que teve contato com essa criança tem que ir para o meio virtual, a escola, né? Então, acabou o período de transmissibilidade, atenuou esse período, retorna para a aula presencial. Esse é o protocolo do governo do Paraná. Tá, mas agora, por exemplo, vamos lá, a minha dúvida maior. Nesse caso, por exemplo, os pais não foram informados. Sim, informar os pais. Tem que ter um boletim informativo, com certeza. Né? Isso não é uma informação que tem que ser retida pela escola. Né? A partir do primeiro caso de suspeito... Trabalhar com todas as famílias. Ou positividade, tem que... positivo, perdão. Tem que ser realmente um boletim informativo para a família, né? Isso sim, com certeza. Então, resumindo, primeira coisa, a criança está com febre, Sim. avisar todos e fazer
esse isolamento da criança, até que a gente faça o teste, né? Se positivou, a escola pode ir para o ambiente virtual. Caso não, a criança retorna, na verdade, né, sem sintomas para a escola. Né, isso também fica um alerta para os pais também, né? Não enviar as crianças com sintomas para a escola, né? Agora, orientações aos educadores, o que você daria? Eu acho assim, essa questão da temperatura, ferir temperatura corporal, acho que isso na entrada do colégio é imprescindível, né? E assim, os educadores têm que estar muito em cima das crianças, né? Você conhece o teu aluno, né? Você sabe como é que é o teu aluno no dia a dia. Então, você viu uma queda do estado geral, ou você viu a criança mais apática, criança mais apática, com tosse, espirro, se queixando com dor para engolir. Acho que isso todos os funcionários da escola devem estar atentos, né? Porque, assim, os sintomas, às vezes, não podem não começar em casa, pode começar na escola, né? Então, a criança amanhece super bem e na escola começa a desenvolver os sintomas, né? Então, assim, acho que isso, queda do estado geral e apatia, a criança fica muito prostrada, muito apática, né, quando está com sintomas gripais. Ou até dor de barriga. Então, a criança se queixa de dor de barriga, vai lá para a enfermaria. Eu acho que isso, assim, é um feeling que os educadores, os profissionais têm que ter da escola realmente para pegar ali no pulo, ali, sabe? Não perder muito tempo. Perfeito. E a responsabilidade dos pais na prevenção da Covid? O que podemos orientar? É bem alta, na verdade, né? Eu acho que assim, a família é o exemplo, né? Então, eu preciso que esse pai ele seja o exemplo dentro de casa, essa mãe seja o exemplo dentro de casa, para que a criança siga essa conscientização fora de casa, na escola, né? Então, assim, o primeiro, eu acho que é a vacinação, quadro vacinal completo da criança, né? Então, aquela criança que ela já está, né, já tem vacina disponível para ela precisa ser vacinada. Né? Apesar de que a gente existem várias pessoas, né, vários estudos contras, né? Na verdade, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas o quadro vacinal não só do Covid, na verdade, o quadro vacinal completo da criança, isso é imprescindível, né, para qualquer tipo de doença. O pai tem que estar muito atento, a criança também com quadros sintomáticos, né? Então, mesma questão, queda do estado geral, apatia, desidratação, criança com queixa de cólica abdominal, com diarreia, não mandar para o colégio. Né? Ela está só com uma coriza, é só uma coriza. Criança, às vezes, desenvolve só coriza. Né? Então, assim, por mais bobo que pareçam os sintomas, não enviar para o colégio. Né? A criança começou com sintomas leves, envia essa criança para o médico, faz o teste, se preciso, né? Se o médico averiguar que é preciso, para depois enviar para o colégio. Eu acho que isso é um das responsabilidades dos pais, né, mediante o colégio. Então, assim, não adianta só o colégio cuidar com medidas preventivas e os pais não colaborarem também. Né? Você falou algo muito interessante que eu quero aproveitar até para encaixar aí. Uma criança, por exemplo, que apresentou alguns sintomas, né? Fez o teste e deu negativo. Como proceder, no caso, em relação à escola? Os pais terão que, para voltar à escola, levar um atestado, como que você... Eu acho que apresentar o teste negativo. Perfeito. Acho que o atestado não é necessário, né? Acho que apresentando o teste negativo, ou até mesmo pode ter uma declaração do médico que a criança está apta ao retorno das aulas. Sim. Eu acho que a escola também, claro, a gente sabe que a vacinação do Covid não é obrigatória, né? A gente, né, não é obrigatória. Mas eu acho que exigir realmente comprovante de vacinação, se possível, é o ideal também, sabe? Quanto mais crianças vacinadas, menor é o risco, né, de transmissão do quadro grave de Covid dentro da escola. Né? Então, é imprescindível esse controle também da escola, sabe? Franciele, eu vou pedir até a gentileza de você falar um pouquinho sobre a questão da vacinação, porque eu vejo ainda que existem muitas dúvidas. Então, às vezes eu escuto, puxa, eu não vou deixar meu filho ser vacinado, os meus netos não serão vacinados. O que você pode orientar, ou seja, informar, para a gente poder justamente levar as pessoas uma reflexão maior e conscientização frente a essa realidade, né? Prós e contras em relação à vacinação para a criança. Não existe contra. Não existe contra. Não existe contra. Deixar isso bem Só claro. existe prós, né? Tá. Então, assim, a vacina é extremamente segura, né? Antes da vacina, ela vir para a gente para dose, na verdade, ela é testada, né? Essa vacina, ela passou um terceiro teste, né? Que a terceira fase de teste é com criança, né? Foram testados por organizações daqui, do Brasil, e também de fora, né? Então, nós temos o Centro de Controle e Prevenção de Infecções, que é uma organização americana. Ela fez uma pesquisa, um monitoramento de 8,7 milhões de doses aplicadas. Né? Dessas 8,7 milhões, 0,049 tiveram efeitos colaterais. Então, assim, o número é muito pequeno. E desses efeitos colaterais, 97% eram efeitos leves, conhecidos pelos pais. Dor local, febre e dor no corpo.
Tá, provocar nada, não Nada, provoca nada para as crianças em nada. termos Então, de... assim, na verdade, eu acho que os pais têm que ter essa consciência do quanto essa vacina ela é importante, né? Se você for buscar na história, na verdade, quantas vacinas lá atrás foram criticadas e hoje erradicaram várias doenças. É verdade. Né? Então, assim, a vacina ela sempre vem de algo que estourou, né? Então, paralisia infantil, a gente tinha outras doenças lá de trás também. E hoje a gente ouve falar de paralisia infantil? Não, né? Foi erradicada a paralisia infantil graças à vacinação. Então, assim, a gente já tem um histórico de que vacinas são importantes, né? Eu não sei por que esse questionamento da população, né? Então, assim, é feito o teste, não é jogada a vacinação, né? Como dizem, para matar, ou enfim, para qualquer tipo de coisa. Que fica com problema neurológico. Não, isso é pura mentira, né? Então, a vacina, ela é segura, sim. A gente tem na verdade, assim, se você for comparar com um adulto e idoso, o número de casos em criança, né, obviamente, é menor, né? Comparado com idoso e adulto. Mas tivemos 1.400 casos de morte no Brasil. É muito. De criança com Covid. Né? Então, é um número alto. Ela está entre as 10 doenças que mais mata crianças no mundo. É muito. Né? Ela está atrás de acidente automobilístico. Então, assim, apesar de que o número é pequeno perto de idoso, né, por questão de comorbidade e tudo mais, a gente já sabe, é um número alto em crianças. Né? Então, assim, a gente perder criança por uma doença imunoprevenível é um absurdo. É um absurdo. Então, Ou seja, vacinação já. E é importante até escolas. Eu sempre digo que escola também, ela tem... Quando a gente fala sobre educação, o quanto a gente pode ajudar os Com pais certeza. nessa orientação e multiplicar essas informações. Com certeza. Porque às vezes ainda parece que é falta de esclarecimento, mas as informações estão aí. Sim. Né? É que eu acho assim, a gente está com uma chuva de tantas informações vindo de tantos canais que as pessoas se confundem, acabam não indo para o canal exato, o canal correto, né? E quando você fala até de conscientização, eu acho assim, até a conscientização da criança dentro da escola. Porque eu sempre digo assim, criança é um semeador de informação, né? Verdade. Se você trabalha com uma criança na saúde, a gente trabalha muito em comunidades, né? Então, eu sempre falo, focar em criança. Então, você vai trabalhar com dengue, foca na criança. Olha que perfeito. Você vai trabalhar com, sei lá, saúde bucal, foca na criança, porque ela vai semear dentro de casa. Ou seja, né? é importante projetos até que trabalhem Isso. para as crianças Então, multiplicarem assim, essas sobre a informações. vacina, por mais que seja uma informação mais complexa para uma criança, né, você focar dentro com a criança, né, a vacinação, a importância da vacinação, ela vai levar isso para os pais. Né? Então, a criança ela é um semeador de conhecimento. É muito importante essa parte de conscientização até dentro da escola, né, para que atinja os pais também, de uma fonte segura, né? Porque hoje temos muitas fontes aí nada segura. Nada segura. Não, perfeito, perfeito. O que você está falando aí, nossa, eu acho que... Bom, vamos lá. De que maneira podemos estimular as crianças para a utilização das máscaras, né? Isso é um desafio, né? É um desafio. Para todo mundo, assim. Eu acho que atuar na questão lúdica mesmo, né? Questão didática e lúdica da criança. Eu acho que com historinhas, com musiquinhas, eu acho que conscientizando a criança de uma maneira lúdica, né? Trazendo para ela o que é o Covid, obviamente não trazendo a realidade, né, que a gente conhece, porque isso para a saúde mental da criança não é indicado. Mas fazer, acho que personagens no YouTube, se você pesquisar, tem muitos desenhos já de personagens com máscara, né, trazendo que a máscara é um escudo mágico, nanana. Eu acho que você trabalhar dessa maneira, como algo mágico, a criança ela vai ter prazer. A partir do momento que se torna-se uma obrigação usar a máscara, eu acho que daí a criança realmente não adere. Mas quando aquilo é mágico para ela, é lúdico, se torna um prazer. Eu acho que aí é utilizar da criatividade mesmo, né? Perfeito. E os pais, como exemplo, também dentro de casa, e a escola na conscientização também. Eu acho que ali é um trabalho em equipe, né? Tá, então, você falou a palavra mágica aí, é um trabalho em equipe, e aí a gente fala muito da parceria dos pais com a escola. Sim. Só que eu vejo também, aí voltamos para os nossos bastidores, né? Quando os pais, já conseguiram colocar para as crianças a importância da máscara, né? E eu já vi vários comentários sobre isso. Daí chega na escola, por algum motivo, 1, 2, 3 crianças estão sem máscara. Diz assim, você não precisa ficar com a máscara também nesse momento. E daí o que acontece? Daí a criança muitas vezes sai da escola, inclusive sem a máscara. Ela entrou de máscara e daí daqui a pouco sai de máscara da escola. Como que a gente poderia orientar as escolas para que essa comunicação entre escola e os pais fique mais estreita? Eu acho assim, a escola, como a gente até conversou agora há pouco, tem que ter uma fiscalização contínua, né? Então, assim, não adianta eu conscientizar, não adianta eu cuidar da parte de higienização, sendo que eu não tenho utilização de máscaras, né?
Na verdade, é um encaixe, né? Um cuidado encaixa com o outro. Se eu tenho um perdido ali no meio, eu já estou abrindo né, o risco de transmissão dentro da escola. Então, assim, eu acho que o trabalho tem que ser, como a gente falou, em equipe, né? Tem que ser trabalhado lúdico dentro da escola e tem que ser fiscalizado isso, né? Então, assim, eu não posso abrir a exceção ou afrouxar algumas questões para que uma criança fique sem máscara, porque automaticamente ela vai ser o exemplo para o colega dela. Então, assim, acho que os pais também devem cobrar as escolas com relação a isso, sabe? Eu acho que, tanto como os pais são cobrados das escolas, eu acho que a via é de mão dupla, né? Então, as escolas, elas devem ser cobradas com relação a isso, sim. Né? Tem que ter realmente como é que eu posso dizer? Tem que ser muito, muito concreto isso, sabe? A gente não pode abrir mão disso. Alguns locais já estão abrindo mão. Né? Eu já vi alguns também, algumas regulamentações de escolas que não obrigam mais abaixo de 11 anos a utilização de máscara. Aos teus olhos, isso não procede? Não, eu não acho que procede. Mas no Paraná, a gente mantém ainda com a obrigatoriedade da utilização de máscaras, né? A gente sabe que é o ideal, né? Que é o correto. É o correto. Bom, Franciele, você falou algo muito importante que, volto a dizer, nunca é demais a gente falar sobre aquilo que pode ajudar, orientar, refletir e conscientizar as pessoas, né? Eu acho que estamos aqui, quando a gente fala sobre educação, puxa, é através da educação que a gente pode colocar práticas assim que sejam preventivas, né? E o que a gente poderia falar aqui para as nossas escolas associadas ao Cinep Paraná, por exemplo, crianças que forem infectadas pelo Covid, né? E que sequelas podem ficar? Como que é essa questão em sequelas? A gente fala muito dos adultos, né? Sequela nos adultos, mas nas crianças infectadas, eu escuto muito pouco sobre isso. O que dá para falar? A gente não tem nada ainda muito certo com relação a sequelas em crianças, sabe? Existem estudos que estão buscando como as crianças serão quando adultos, né? Quais sequelas elas terão, né? No adulto, a gente tem sequelas neurológicas, né? A gente sabe bastante disso, pessoas que ficam com dor de cabeça ou até sequelas mais graves. O que eu sei da criança é cardiopatia. Né, isso já é algo concreto. Não? Então, algumas crianças saem com sequelas, né, de cardiopatia. A gente não tem nada muito certo de neurologia, de outras sequelas. Isso ainda está em estudo, né? Justamente porque assim, as crianças, como elas fazem um quadro leve, a gente ainda não teve, né, muita evidência de sequelas ainda, né? Aí os quadros graves, claro, sequelas respiratórias, né? Isso é bem comum, e cardiológicas. Por enquanto, mas a gente não sabe, né? Ainda tem muito a se estudar, muito a se buscar ainda, né? Algumas sequelas podem surgir daqui anos, né? Não surgir agora. Tem algo que eu acho que é muito importante a gente conversar, a gente já está finalizando aqui, eu acho que a gente falou sobre tanta coisa importante e volto a dizer que realmente é importante falar sobre esse assunto, né? Eu gosto muito, sempre falei de medicina preventiva, não tem como a gente deixar de lado e a gente está num momento que saúde e educação realmente precisa andar juntos, né? Sim. Bom, como certificar informações pela internet? Eu vejo que vira e mexe, todas as pessoas ainda se apegam em informações erradas, né, de uma forma absurda, e daí daqui a pouco todo mundo fica disparando em todos os grupos, né, como se aquilo fosse real. E o que você poderia nos ajudar em relação a essa questão das fake news? Então, assim, sobre as informações que a gente recebe normalmente em WhatsApp, Instagram, Facebook, eu acho que não dá muita atenção para essas informações, né? E buscar nos órgãos realmente que são órgãos fidedignos, né? Então, a gente tem vários órgãos aí. Nós temos o CDC, né, que é esse controle de infecção, né, de doenças. Nós temos a Organização Mundial de Saúde, temos a Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pediatria, temos o Ministério da Saúde, temos a Fiocruz, também que tem bastante informação, e as secretarias de saúde dos estados e dos municípios, né? Então, assim, ali você vai encontrar realmente uma informação fidedigna. Então, assim, eu recebi um áudio da secretária sei lá, de que cidade, né? Butantã também vai ter muita informação. Esses locais são locais realmente que você vai ter informações reais. Então, esses áudios de WhatsApp, quem gravou? Exato. Né? Ali ela se identifica como mestre. Eu já recebi vários áudios de uma bióloga que é mestre, alguma coisa. Assim, quem é ela? A gente nem sabe se essa pessoa existe, se foi outra pessoa que utilizou o nome da pessoa para gravar. Então, assim, buscar em fontes reais, né? Muito cuidado. Os sites, eles são bem didáticos, assim, a linguagem é bem de fácil acesso para qualquer população, né? Qualquer pessoa da população. Então, assim, buscar esses sites e ler realmente, sabe? Acho que buscar fontes reais mesmo, ou até um profissional
de ser, né, que você confie realmente e não se atentar a esses áudios ou mensagens do Instagram, né? Eu escutei agora recentemente, isso, um fake news absurdo, que a vacina estava causando infertilidade na mulher. Imagina. Né? Um fake news muito, muito absurdo, né? Veja quantas mulheres talvez podem deixar, e era uma marca específica de vacina. Não, isso nunca ocorreu, isso Não procede. né? Isso não tem pesquisas. Então, assim, focar realmente em pesquisas, né? Aquilo que eu tenho evidência científica. Se eu não tenho evidência científica, isso não ocorre. Perfeito. Nossa, importantíssimo. Por isso que eu acho que é um tema ainda que precisaremos conversar sempre, né? Para que realmente as pessoas possam cada vez mais esclarecer as suas dúvidas e também na sua prática do dia a dia fazerem as coisas acontecerem da melhor forma possível, né? Bom, eu gostaria de você agora uma mensagem para os nossos educadores aqui, professores e gestores das escolas associadas ao Sinep Paraná. O que você poderia deixar aqui de muito... Tudo que você falou aqui foi muito valioso para nós hoje, muito precioso, né? O que você poderia deixar de mensagem? Então, assim, o Covid hoje é a nossa realidade, né? A gente não sabe quando que essa pandemia vai acabar, né? Se isso vai durar mais 6 meses, 1 ano, até então a gente achou que ia durar 2 semanas e a gente está há 2 anos nessa pandemia. Eu acho que, assim, esse afrouxamento de cuidados, na verdade, que a gente tem que se cuidar para não fazer isso, né? A gente acaba indo em mercado e não passando álcool, enfim. Esse afrouxamento de cuidados pode nos trazer um passo atrás, né? Então, assim, o sucesso, ele é a soma de cuidados, né? Então, assim, se a escola realmente tomar as boas práticas preventivas, os pais colaborarem, a gente vai ter um sucesso realmente nessa questão de retorno das aulas, de retorno à vida normal, à vida real, né? É pensar muito que, assim, esse retorno às aulas ele é importante para a saúde mental da criança, né? Então, o quanto a escola tem que se empenhar realmente para que isso dê certo, né? Então, trabalhar com conscientização de pais e alunos o tempo inteiro, de profissionais, né? Eu acho que trabalhar na conscientização da vacina com os profissionais e com os alunos, eu acho que, assim, a gente está trilhando o caminho certo, a gente está trilhando para sair dessa pandemia, né? Quantas doenças lá atrás, infectocontagiosas, né? Que eram por conta de higienização de mãos, né? Que morriam pessoas, né? Meu Deus, há muitos anos atrás, obviamente, mas por conta de higienização de mãos. A gente conseguiu erradicar essas doenças. Hoje elas não matam mais. E assim, a gente está caminhando para que o Covid seja a mesma situação. Mas ainda estamos trilhando. O esforço tem que ser grande. Ainda estamos trilhando, né? A gente não chegou no fim. Então, assim, as pessoas acham que porque reduziu o número de casos, a gente chegou ao fim. E não, né? Na verdade, não. Se todo mundo afrouxar, a gente pode retornar para um boom grande. Claro que talvez não de casos tão graves, porque a vacina está aí já para reduzir, né? O Brasil é um dos países que mais vacinou já, graças a Deus, isso é muito bom. Mas a gente precisa continuar nesse caminho, cuidando da mesma maneira como se fosse o começo, né? Então, o cuidado, o sucesso vai depender do cuidado, né? Essa é a questão. Acho que todo mundo trilhar, a gente vai chegar numa hora que a gente não vai precisar mais disso. Não, né? Com Se bem que a higienização ela é importante... Sempre, né? Sempre. Né? É isso que eu falo. A lavagem das mãos, ela sempre existiu. Né? Sempre existiu. Só que hoje em dia a gente está muito focado nisso, né? Mas ela previne também outras doenças. Com certeza. Nossa, eu agradeço muito a tua presença aqui hoje. Foi preciosíssima toda essa tua fala. Muito obrigada por compartilhar com a gente todos os teus conhecimentos, né? E informações aí que foram preciosas. Porque realmente informação, né? Reflexão e conscientização nunca é demais. Nunca é demais. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigada, Franciele. Pessoal, agradeço a presença de vocês aqui hoje, diretores, professores e educadores em geral, a mais um evento do Sinep Paraná. Até o nosso próximo podcast.